Olá! O primeiro encontro nacional dos ouvidores dos Tribunais de Justiça do Brasil vai ocorrer em março deste ano em Fortaleza. E você vai ver ainda, Secretaria Única permite aumento da produtividade nas varas da Fazenda Pública de Fortaleza. E Poder Judiciário Cearense planeja a atuação na campanha Justiça pela Paz em Casa. O objetivo é julgar processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Após um ano de funcionamento, a Secretaria Única das Varas da Fazenda Pública de Fortaleza apresenta balanço com resultados expressivos. A Secretaria Única foi instalada em janeiro de 2014 e atende a demandas das 15 varas da Fazenda Pública do Fórum Clóvis Bevilacqua. Desde a criação, o setor vem fazendo a diferença no desempenho da rotina de trabalho. De acordo com o levantamento da Secretaria, a devolução de cartas precatórias, por exemplo, passou de 943 em 2013 para 1.955 em 2014, incremento de 107%. Além disso, a elaboração de expedientes, como mandados, cartas, ofícios e alvarás, obteve aumento de 53%, passando de 10.435 documentos expedidos em 2013 para 16.038 no ano passado. As publicações no Diário da Justiça subiram 19%, de 22.803 para 27.171. A Secretaria Única das Varas da Fazenda Pública de Fortaleza é uma iniciativa pioneira no Nordeste. Com esse modelo, enquanto as varas da Fazenda passaram a cuidar da produção jurídica, a Secretaria se dedica aos expedientes e à movimentação de processos. O lema sempre foi especializar para otimizar. Os benefícios foram vários, né? A gente pode citar a centralização dos procedimentos, né? A especialização do servidor e, inclusive, o mais importante é os gabinetes poderem se dedicar exclusivamente à produção jurídica. Para o servidor Reginaldo Farias, remanejado da 8ª Vara da Fazenda Pública, o novo modelo facilitou o serviço. Antes era concentrado tudo num ambiente só, a análise de quem fazia decisão ou sentença e ao mesmo tempo fazia expediente. Nós fazíamos só os expedientes, então nós conseguimos produzir em maior número e mais rápido do que o modelo anterior. O impacto da criação da Secretaria Única repercutiu na produtividade dos juízes. Houve incremento geral de 40% nos despachos, decisões e sentenças. A Secretaria Única ela ficou com a parte exclusiva de elaboração de expedientes, todos os mandados, confecção dos ofícios, expedição dos mesmos, bem como certidões e atendimento ao público em geral. Tudo isso demandava um tempo considerável para a gente, tendo que atender no balcão os advogados e os jurisdicionados de uma maneira geral. E, de fato, agora nós temos uma ampliação no nosso tempo para auxiliar o magistrado na elaboração das minutas, das sentenças, das decisões interlocutórias, dos despachos. Isso favorece uma celeridade maior, para que a taxa de congestionamento de processo possa ser reduzida e a gente possa dar uma resposta mais rápida à sociedade. Segundo o coordenador da Secretaria, os resultados demonstram a consolidação do projeto. A gente tinha uma expectativa de ter um incremento de 15% a 20%. Alguns meses após, a gente sentiu que poderia ir um pouco além disso. E foi o que se confirmou ao final do ano. Nossa expectativa é manter tudo que a gente já conquistou e, sobretudo, alcançar todas as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. A Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa vai promover audiências e julgamentos de casos relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher, principalmente homicídios. O Judiciário do Ceará também participa da campanha. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Ceará está fazendo o planejamento da mobilização. Para isso, promoveu reunião com juízes e representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público e da OAB Ceará. De acordo com a desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda, presidente da Coordenadoria da Mulher, o objetivo do encontro foi mobilizar o sistema de justiça para a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Todos os processos referentes à violência doméstica serão atualizados, quer sejam na realização de audiência, quer seja no julgamento ou quer seja nas audiências de instrução. Então, nós estamos mobilizando os juízes do Ceará para isso, em especial naquelas comarcas onde tem delegacia da mulher. A magistrada explica os tipos de processos que vão fazer parte da semana.
São processos de ameaça, são processos de violência física contra a mulher e são processos também em que a mulher pede medida protetiva para evitar a violência. O juiz Magno Gomes de Oliveira, titular da 3ª Vara Criminal de Caucaia, ressaltou a necessidade de priorizar os processos relacionados à violência familiar e doméstica contra a mulher. Nós sempre procuramos priorizar as matérias relacionadas à violência doméstica, seja porque a própria Lei Maria da Penha coloca isso como prioridade, seja porque, na maioria das vezes, as penas são pequenas. Então, se a gente não julgar com certa agilidade, ocorre a prescrição e encerra com qualquer chance de êxito daquela ação penal. Para a juíza Rosa Mendonça, titular do Juizado da Mulher de Fortaleza, a semana vai dar maior visibilidade para os processos envolvendo a Lei Maria da Penha. Vai ser uma semana muito proveitosa, né? Os processos vão ser agilizados, vai ter um grupo de juízes, vai ter um grupo, né, de promotores, de defensores, equipe multidisciplinar para agilizar os processos. Então vai ser uma coisa muito positiva, um fato de extrema relevância para a sociedade e para os casos da violência contra a mulher. A presidente do TJCE, desembargadora Iracema do Vale, esteve presente à reunião e agradeceu a participação e o engajamento das instituições para a realização do evento. A campanha Justiça pela Paz em Casa foi idealizada pelo Supremo Tribunal Federal. A mobilização vai ser realizada entre os dias 9 e 13 de março deste ano em todo o Brasil. A seguir, primeiro encontro nacional dos ouvidores dos Tribunais de Justiça será realizado no mês de março em Fortaleza. Nos dias 5 e 6 de março deste ano, será realizado em Fortaleza o primeiro encontro nacional dos ouvidores dos Tribunais de Justiça do Brasil. Aqui no estúdio está o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Ele é ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Ceará e coordenador do encontro. Seja bem-vindo. Obrigado. Desembargador, quais os objetivos do Encontro Nacional dos Ouvidores dos Tribunais de Justiça? Esse encontro, ele tem vários objetivos, mas o objetivo primordial, o nosso foco, em primeiro lugar, é criar inicialmente o Colégio Permanente de Ouvidores. Criado esse Colégio de Ouvidores, aí nós vamos traçar as diretrizes e vamos ver quais são os pontos mais importantes, quais são as bandeiras mais importantes que devem ser levantadas por esse colégio, em termos de ouvidoria. E, desembargador, como surgiu a ideia de promover o encontro de ouvidores? Veja bem, há uma necessidade de se organizar as ouvidorias no Brasil em termos de judiciário. O Brasil, hoje, ele conta com 91 tribunais. Tem o mesmo número de tribunais estaduais, Distrito Federal também na Justiça Eleitoral. Lá já existe o Colégio Permanente de Ouvidores. Os tribunais regionais do trabalho também já tem o Colégio Permanente de Ouvidores. E só não tem o Colégio Permanente de Ouvidores os tribunais estaduais mais o Distrito Federal, né? Acredito também que tenha 3 tribunais militares, como o Tribunal Militar Estadual de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. E tem também 5 tribunais regionais federais. Então, o objetivo nosso era que todos estes tribunais tivessem seus colégios permanentes de ouvidores. E, ao final, os 91 tivessem como se fosse uma forma de confederação, né? Tivesse uma representação desses 91 tribunais para a gente poder ajudar o Conselho Nacional de Justiça que está precisando neste momento dessas ouvidorias. Quem vai participar do encontro de ouvidores? Participam do encontro de ouvidores desde o próprio ouvidor do STJ, que é o ministro Napoleão, participa também o próprio ouvidor do Conselho Nacional de Justiça, desembargadores de outros estados, juízes, representante do Ministério Público, ouvidoria da Assembleia Legislativa, ouvidoria do Estado. São vários os participantes deste encontro. E por que é importante essa interação entre os ouvidores dos tribunais de justiça? Justamente para fortalecer a cidadania, para fortalecer a democracia. Porque o objetivo maior do ouvidor é fazer com que desapareça aquela figura
antes existente do ouvidor reativo, aquele ouvidor que ficava nos gabinetes fechado, apenas recebendo as sugestões, reclamações e as denúncias. Hoje não tem mais espaço para esse tipo de ouvidor. Hoje o ouvidor ele tem que ser aquele ouvidor proativo, aquele ouvidor que ele vai ao encontro do povo, vai ao encontro da sociedade, ele faz audiência pública, ele vai sentir o que é que a sociedade está precisando, principalmente nos nossos dias atuais, em que o judiciário passa um momento muito delicado, as pessoas reclamam muito da morosidade do Poder Judiciário. Então, a ouvidoria ela entra justamente aí, como um elo de ligação entre o público interno, que são os servidores da própria casa e os juízes, e o público externo, que são aquelas pessoas que têm processo dentro do judiciário. E ele, o ouvidor, ele vai servir, ele é o elo, ele é esse canal entre essas pessoas e a direção do tribunal. Desembargador, quais assuntos serão discutidos no evento? São vários assuntos, todos eles giram em torno da questão da cidadania. Existe assunto interessante que é a lei de acesso à informação. Essa responsabilidade cabe às ouvidorias. Os ouvidores dos estados, eles ficam responsáveis pelo cumprimento dessa lei de acesso à informação, né? Existem outros temas importantes que serão abordados, né? Como a importância da ouvidoria judiciária. Vários temas serão abordados. O encontro ocorrerá no Tribunal de Justiça, em Fortaleza. O evento será aberto ao público. Como participar? Será realizado no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no 2º andar, no plenário antigo, e ele não vai ser aberto 100% ao público externo. Nós estamos convidando para esse evento algumas autoridades e também magistrados, representantes do Ministério Público, alguns representantes da sociedade civil, a OAB e alguns ouvidores de algumas repartições do Estado do Ceará. O Judiciário em Evidência vai agora para um rápido intervalo. Até já! O Judiciário em Evidência já voltou do intervalo. O nosso convidado é o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. O magistrado é ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Ceará e coordenador do primeiro encontro de ouvidores dos Tribunais de Justiça do Brasil. Desembargador, qual a programação do primeiro encontro dos ouvidores dos Tribunais de Justiça? Dia 5, nós convidamos para fazer a abertura, por medida de justiça, a nossa professora Dízia Sá, ela é ombudsman emérita do jornal O Povo. E ela abre a palestra com o tema Ouvidoria, uma visão geral. Antes, porém, a desembargadora Iracema irá dar as boas-vindas aos ouvidores dos outros estados. Tem também o conselheiro Fabiano, do Conselho Nacional de Justiça, que ele vai falar sobre as ouvidorias como instrumento de participação popular nas gestões públicas. Tem o ministro Napoleão, que vai falar também sobre a importância das ouvidorias do judiciário. Entra também, como palestrante, o presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, o professor Edson Luiz Vismona. Ele entra com o tema O Contexto da Ouvidoria Brasileira e a Prevenção de Conflitos. Esse é um tema muito interessante, porque hoje no Brasil a gente tem que investir muito em ferramentas alternativas. No caso, essas ferramentas alternativas seriam o quê? Seriam promover junto à sociedade, aquelas pessoas que têm processo junto ao Poder Judiciário, conciliações, né, arbitragem. Todas essas ferramentas alternativas nós estamos usando justamente para poder dar vazão ao número de processos que é elevado. Temos também o lançamento do livro da desembargadora Andréa Maciel Pachá, que é o tema o título do livro é Segredo de Justiça. A palestra dela, que ela é do Rio de Janeiro, ela vai falar sobre a lei de acesso à informação. Essa lei de acesso à informação, que é de responsabilidade para o seu cumprimento das ouvidorias, é uma ferramenta muito importante. Ela já derrubou, digamos assim, até primeiro-ministro da Inglaterra. E aqui no Brasil a gente não dá uma importância devida para essa lei de acesso à informação. Só para se ter um exemplo,
O cidadão lá do interior, mais longínquo do interior, lá do Assaré, ou mesmo lá de Mombaça, ele pode perfeitamente, se ele tiver um pouco de conhecimento de lei de acesso à informação, ele pode acompanhar de perto a administração. Ele pode fazer requerimento ao gestor e buscar saber se aquela obra que está sendo realizada, quem é que participa daquela obra, quem são os licitantes, quais são as empresas, qual é o prazo. Então, essa lei de acesso à informação, ela é uma ferramenta muito interessante para o contribuinte, de modo geral. Temos também outras palestras do professor, ele é desembargador, e professor Paulo Sérgio. Ele vai falar sobre as ouvidorias judiciárias e audiências públicas, oportunidade de comunicação e a proximidade com o público, de modo geral. Ele é do Tribunal de Justiça do Maranhão. E temos também a Carla Júlia, que até há poucos dias ela era ouvidora geral do Estado do Pernambuco. Hoje ela está como vice-presidente da ABO, Associação Brasileira dos Ouvidores. E ela vai trazer aqui um tema muito interessante: as ouvidorias públicas como ferramenta de gestão em busca de aperfeiçoamento aos cidadãos. Aí temos, para finalizar, com a prata de casa, uma pessoa de casa, uma procuradora de justiça, a doutora Magnólia, que é ouvidora do Ministério Público do Estado de Ceará, e ela traz um tema muito interessante: a importância da conscientização do público interno acerca da relevância das ouvidorias, para em seguida enfrentar o público externo, que esse é um problema muito interessante. Se o ouvidor for enfrentar o público externo sem antes conscientizar o público interno, ele vai fazer muito pouca coisa. É preciso que as pessoas do órgão público, do tribunal, por exemplo, entendam o papel da ouvidoria. Exatamente. Se você quer que o trabalho da ouvidoria ele encontre e tenha eco, ele tenha um feedback positivo, você vai ter que primeiro conscientizar o seu público interno. Quem é o público interno? Volto a dizer, são os servidores e os juízes. Então você primeiro vai ter que dar palestras, cursos, seminários, congressos em cima desse público interno. Para quando o público externo vir procurar os nossos serviços, ele já vai encontrar uma pessoa qualificada para poder prestar esse serviço. O senhor assumiu recentemente a Ouvidoria Geral do TJCE. Como a ouvidoria fortalece o Poder Judiciário? A ouvidoria, na realidade, ela é uma proteção do cidadão. É necessária a sua existência, é imprescindível. Nós, cidadãos contribuintes, nós pagamos muitos impostos e precisamos de uma contraprestação. E essa contraprestação, no caso do judiciário, vem em termos de prestação de serviço ao jurisdicionado, que é o nosso cliente maior. E a figura da ouvidoria, ela está a serviço do jurisdicionado, para receber reclamações, sugestões, críticas e também denúncias, desde que a pessoa que faça a denúncia ela se identifique, né? Se ela não quer que a sua pessoa seja identificada para os demais, para o público em geral, ela pode fazer a sua denúncia, mas fazendo a sua identificação e pedindo ao pessoal da ouvidoria que mantenha seu nome no anonimato, enquanto se verifica a veracidade dessas denúncias. E eu entendo que está na hora da ouvidoria fazer uma verdadeira mudança, uma quebra, digamos assim, de paradigmas, sair daquela cultura antiga e partir para uma cultura diferente. Como seria deixar essa cultura antiga, que nós chamamos tecnicamente de cultura reativa, e partir para uma cultura chamada de cultura proativa? É justamente o ouvidor deixar de ser aquela pessoa que fica no aguardo, só agir se for provocado, e passar a ser aquela pessoa que busque realmente e vá ao encontro daquelas deficiências. Sabemos perfeitamente que o judiciário brasileiro, ele não dispõe de tantos recursos, mas guardando as devidas proporções e dentro das nossas limitações, dá para a gente enfrentar os problemas e tentar solucionar. Eu acredito muito no gestor criativo.
Eu acho que o gestor criativo, no mínimo, ele resolve uns 40% dos problemas. E aí existem aqueles outros problemas que só são resolvidos realmente com a parte financeira. Quando juiz eleitoral, o senhor foi ouvidor regional eleitoral do Ceará. Como foi essa experiência? Uma experiência muito interessante. Eu já tinha sido juiz eleitoral no interior e chegando aqui na capital, eu tive a oportunidade de participar do Tribunal Regional Eleitoral, na categoria juiz de direito. E lá me foi oferecida essa ouvidoria para que eu assumisse como ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral. E naquela ocasião, nós consultamos os demais colegas dos outros estados, dos outros TREs, da possibilidade de fazer um encontro em Fortaleza e criar o Colégio Permanente de Ouvidores da Justiça Eleitoral, que até hoje existe. E deu certo, nós nos encontramos aqui em Fortaleza, vieram os 27 ouvidores dos TREs e aqui nós lançamos a Carta do Ceará e na Carta do Ceará nós criamos o Colégio Permanente de Ouvidores da Justiça Eleitoral Brasileira. Minas Gerais é que está hoje à frente, né? E é uma experiência muito interessante porque lá nós pudemos detectar as deficiências nas ouvidorias. Nós encontramos estados e tribunais regionais eleitorais onde não existia ouvidoria. Encontramos outros estados onde o ouvidor era um servidor. Encontramos outros estados onde existia ouvidoria, mas não tinha condição de trabalho. E tudo isso o Colégio de Ouvidores, ele conversou com os presidentes de tribunais e foi solucionando e hoje está praticamente equacionado. E isso é bom para a democracia, porque a ouvidoria ativa, a ouvidoria eficiente, ela fortalece a cidadania. Ainda sobre o encontro, qual a função do Colégio de Ouvidores da Justiça Estadual e do Distrito Federal, que o senhor inclusive havia começado já a falar? É uma função muito interessante porque nós vamos trocar experiências, né? Depois de criado o colégio, depois de formado o colégio, aí nós formamos uma diretoria. Tem o presidente, o vice-presidente e 3 secretários. Normalmente, como o Brasil é dividido em regiões, 5 regiões, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste, cada região daquela a gente coloca um ouvidor como representante. E aí, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, há encontro em cada região daquela. Há uma troca de experiência com aqueles palestrantes, com a sua importância, com o seu conhecimento, né? Uma troca de experiência também com os outros ouvidores dos outros estados, que têm algo a dizer, traz uma prática que lá essa prática funciona e aqui a gente pode adequar funcionando com a nossa realidade. De sorte que o objetivo maior é fazer com que a máquina do judiciário ande e diminua o sofrimento do jurisdicionado, daquelas pessoas que têm processo na justiça. Desembargador, após o encontro, haverá a eleição da primeira mesa diretora do Colégio de Ouvidores? Sim, haverá, após o encontro, haverá a eleição, aí serão eleitos os integrantes da mesa, né? E aí será o presidente, vice, 3 secretários. E nossa primeira missão é pedir com urgência uma audiência com o ministro-presidente do Conselho Nacional de Justiça. E a segunda medida que o colégio vai tomar, ele vai designar uma data e um local para se encontrar pela primeira vez, já como Colégio Permanente de Ouvidores. Nesse encontro com o presidente do Conselho Nacional de Justiça, nós pretendemos levantar essa bandeira de priorizar o primeiro grau de jurisdição, que é lá onde está o gargalo. O congestionamento dos processos brasileiros, 75% estão lá, no primeiro grau de jurisdição. Eles não têm assessores, pelo menos aqui no Ceará não tem. Esses juízes, eles não dispõem de servidores. Eles têm emprestado servidores da Câmara Municipal, da Prefeitura. Então a gente tem que buscar maneiras para fazer com que essa máquina funcione, né? Eu disse para a desembargadora Iracema, a gente reconhece que algumas medidas elas vão mexer com a parte financeira, mas tem muitas medidas que são tomadas que não requer, no momento imediato, gastos. A gente pode fazer convênio com as universidades. O caso de Juazeiro do Norte, Juazeiro hoje tem um juizado dentro de uma faculdade.
A faculdade patrocinou tudo, água, luz, telefone, servidor, instalação, e nós entramos com o nosso pessoal e o trabalho é feito dentro de uma universidade. A gente faz convênio. Então eu acho que é por aí. Desembargador, o encontro vai ser realizado anualmente. Onde vai ocorrer o próximo? Logo que termina a eleição, que são eleitos os representantes daquele colégio permanente, aí naquele momento a gente já estabelece qual será a capital. Eu acredito, por experiência que tive na Justiça Eleitoral, eu acredito que nós vamos fazer uma média de 2 a 3 encontros por ano. E participam só aqueles 27 ouvidores. E aí vão trocar experiências, vão dizer o que é que funciona lá, o que é que não funciona. Alguns de estados mais pobres vão dizer que tem deficiência nisso, aquilo, apresenta o seu problema, um outro dá uma solução. E é essa troca de experiência que vai fortalecer o judiciário por intermédio desse canal chamado ouvidoria. O nosso convidado de hoje foi o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Ceará. Obrigada pela presença. Eu é que agradeço. O Judiciário em Evidência termina aqui. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.